Joseval, ontem o governo Trump anunciou que vai ter a taxação pesadíssima mesmo sobre o aço, sobre o alumínio. Isso provocou uma onda aí de preocupação em todo mundo, preocupação, claro, que no Brasil também. Ele abriu a possibilidade de algumas negociações individuais, vamos ver qual vai ser o procedimento efetivo do Brasil, mas nós estamos na linha com o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, já foi embaixador lá nos Estados Unidos, e vamos falar sobre esse assunto. Embaixador, bom dia. Embaixador, você me ouve? Sim, ouço muito bem. Então, eu queria saber como é que o senhor vê a perspectiva de o Brasil conseguir negociar alguma coisa com relação aos Estados Unidos, porque há uma dúvida muito grande se haveria eficácia, por exemplo, em relação a recorrer ao OMC, já que Trump despreza o OMC, critica muito, não tem dado muita importância para isso. Olha, eu assisti ontem o presidente Trump anunciar as medidas restritivas no aço e no alumínio. Não ficou muito claro quais são as exceções que ele vai promover. As únicas coisas que ele anunciou foi a suspensão dessas medidas em relação ao México e ao Canadá, desde que o Canadá e o México cedam às pretensões americanas nas negociações comerciais do NAFTA, esse acordo que os Estados Unidos tem com o Canadá e com o México, que estão já mais da metade da negociação e está um grande impasse. Possivelmente haverá interesse para se chegar a algum acordo que atenue as medidas entre os três países. Com relação aos outros países, não me ficou claro se haveria isenção de países adicionais, tanto a Europa, quanto a China, quanto outros países como o Brasil, que é um grande exportador de aço para os Estados Unidos. O que pode haver são isenções específicas para alguns produtos que afetam o interesse americano. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil importa um tipo de carvão especial que é usado nas siderúrgicas. É $1 bilhão que nós importaríamos e que poderíamos deixar de importar, de um lado. E de outro lado, os americanos deixariam de importar alguns tipos de aço que beneficiam a indústria automotriz e a linha branca, como o próprio Trump se referiu, máquinas de lavar, refrigeradores e tal. Mas isso não ficou claro na exposição. Agora, essa posição... mais detalhes. Exatamente. Agora, essa posição já demonstrada pela Europa de retaliar essa decisão dos Estados Unidos, não pode levar a uma guerra comercial envolvendo vários países que seria improdutiva para todos? Não, eu acho que nós estamos muito próximos disso. A Europa vai tomar medidas contra produtos americanos e vai levar um número grande de países. No caso do Brasil, ainda há uma hesitação se nós vamos nos juntar à Europa ou vamos fazer esse pedido isoladamente. Está sendo avaliado pelo governo, pelo setor siderúrgico, para ver a melhor forma para o Brasil. Mas não há dúvida que o Brasil, sendo um dos maiores exportadores de alguns tipos de aço para os Estados Unidos, nós exportamos 13% da importação americana e coloca o Brasil no segundo lugar depois do Canadá. Então, é muito importante a decisão que vier a ser tomada, porque certamente vai haver um efeito na produção e na exportação da indústria brasileira. Isso de um lado. De outro lado, o Brasil também vai estar exposto a uma concorrência meio predatória de companhias que exportavam para os Estados Unidos e não vão mais poder exportar e vão procurar outros mercados. E o Brasil é um grande mercado importador para certo tipo de aço, e pode ficar com uma concorrência ainda maior, com produtos de preços menores, afetando ainda mais a indústria brasileira. A indústria brasileira vai sofrer muito e esse movimento não é um movimento de curto prazo. Essa tendência vai tender a aumentar por vários anos. Agora, embaixadora, a gente tem uma surpresa boa em meio a esse risco de uma guerra comercial, que é um outro risco geopolítico, mas a Coreia do Norte teria convidado Trump para uma conversa, Kim Jong-un, e Trump teria aceito esse convite. O senhor acha que por aí pode vir algum entendimento mais amplo? Isso não tem nada a ver com essas medidas relacionadas com as restrições
ao aço. Claro, eu estou falando de uma outra crise que quase surgiu por posições de Trump também. Pois é, eu acho que eu tomaria com um pouco de cautela, porque isso já houve no passado. O pai do Kim Jong-un já fez essa manobra com o governo americano. Eles estão agora prometendo suspender os testes nucleares, considerar a redução do estoque nuclear. E vamos ver. Eu sou meio cético em relação a isso, porque a única maneira da Coreia do Norte sobreviver é manter o seu poderio nuclear, porque a Coreia do Norte está junto da Coreia do Sul, está próxima do Japão, e essa é a maneira que eles têm de fazer com que o regime comunista autoritário da Coreia do Norte sobreviva. Então, vamos ver, tomara para haver uma distensão nuclear mundial, tomara que essas conversas progridam, mas eu prefiro ver acontecer e aparecerem os primeiros resultados antes de ter certeza que esse movimento está avançando de maneira firme para se encontrar uma solução de paz, porque, como você sabe, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, depois de mais de 50 anos, ainda não tem um acordo de paz. É uma situação precária do ponto de vista da política internacional, em que as hostilidades não se encerraram. Mas essas primeiras visitas indicam uma certa boa vontade dos dois lados. Vamos ver quando entrar os Estados Unidos, se é que eles vão entrar, o que vai ocorrer. Nós ouvimos o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigada, um bom dia. Muito obrigado, bom dia.